Como eu creio no Deus que eu sirvo, o Papai do Céu até hoje não deixou a palavra da minha boca cair por terra. Está no meu Instagram, Deus dando uma casa para o pastor presidente da igreja, ele chorando, dando testemunho. Ele terminou de fazer um voto e Deus honrou ele. Pastor, se eu moro de aluguel, se eu pedir uma casa, um voto, Deus me dá? Dá. De que jeito? De duas maneiras. Ou Deus usa alguém para te dar, ou Deus vai te dar a condição de você pagar ela. Um carro, vice-versa. Uma cura, seja o que for. Deus vai honrar você agora. Capítulo 5, verso 4 de Eclesiastes. Aquele que faz um voto e não cumpre, melhor que não fizesse, porque está fazendo voto de tolo e está tendo uma maldição sobre si. Olha para cá. Através desse voto aqui hoje, eu não sei o que você vai pedir. Pastor, eu quero fazer um voto para que Deus nunca deixe eu ser um homem vazio. Me dá sempre sede de buscar. Isso é um voto. Qual foi o pedido de Davi quando Davi pecou? Não retire de mim teu espírito. Pode tirar trono, pode tirar o que o Senhor quiser, só não tira de mim a tua presença. Pastor, eu vou fazer um voto para Deus me dar saúde. Para Deus restaurar meu casamento. Para Deus restaurar meus filhos, tirar meu filho do vício. Isso é voto. Fazer um voto para Deus me dar uma casa. Isso é voto. E por que hoje eu vou fazer um voto? Porque tem uma obra para terminar. Tem uma casa aqui de oração que vai abrigar mais gente. E eu vejo aquilo ali como um hospital de Deus, irmão. Você vê, está na pandemia, mas a igreja não fecha. Se a igreja não abrir a boca agora para pregar com autoridade, ela será desmoralizada. Porque que autoridade a igreja terá para pregar sobre cura? Se a igreja está com medo, a igreja verdadeira de Cristo não pode ter medo. Às vezes a gente fecha por força de decreto, mas não por medo. Porque crente, irmão, imagina a geração de Paulo abraçando o leão, sendo comido pelos leões sem medo de morrer, e a geração de hoje com medo do Covid. Para morrer, filho, basta Deus permitir o diabo te tocar. Fica de pé. Ah, Jesus. Glória! Se tu pegar essa palavra que desceu aqui agora, tu vai dar glória. Não olhe para os problemas que você está vendo. Olhe para aquele que está acima dos teus problemas. Oh, glória! Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minda, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, as vacas sejam dizimadas, ainda assim eu não temeria e exultarei no Deus da minha salvação. Vai abrir a boca para dar glória ou vai ficar de boca fechada, profeta? Talvez eu não entenda agora porque Deus está me mostrando isso. Mas alguém vai saber o propósito. Engraçado que eu não estou vendo um círculo de fogo. Não. Mas você acredita que eu estou vendo toda essa igreja em volta em um braço branco?
como se toda a igreja estivesse sendo abraçada. Pode ter certeza que Deus está dando um alerta para o diabo. Aqui ninguém toca. Oh, glória! Talvez tem gente aqui que vai saber que vai precisar desse livramento, vai precisar dessa mão. E você vai entender essa visão aqui. Essa proteção vai sair contigo quando você sair daqui. Esse abraço está saindo contigo quando você sair daqui. Essa mão poderosa vai sair com você ao sair daqui. Deus abençoe cada ofertante. Que a semente deles, ó Deus, volte numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Que eles colham a 30, a 60 e a 100 por um. E aqueles que votaram, que o Senhor possa cumprir o desejo do coração deles. Oh, Espírito Santo, ensina eles a cada dia o segredo, Senhor, de viver uma vida plena em Tua presença. Que eles sejam abençoados em todas as áreas. Honre eles. E é um pedido que eu te faço. Não honrem só no voto, mas como o Senhor dá muito além do que pedimos e pensamos, faça isso, Senhor. Honra teus filhos, que eles vão ficar surpreendidos. A maneira não compete a mim, como tu vai honrar, e sim ao Senhor. Honra eles, Deus. E que seja esse ano ainda para a glória do teu nome. Glorifica teu nome. Abençoa os dizimistas. Ó Deus, levanta mantenedores nessa obra. Levanta homens, ó Deus, que vão sustentar a tua obra. E que nunca falte, Senhor, no celeiro deles, semente para a glória do teu nome. Obrigado por tudo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí em 2 Samuel, capítulo 21. Quantos acharam, digo amém. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. 21, versículo 2. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém, Saul, no seu zelo por causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los ou matá-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata e nem por ouro que temos questão com Saul, é com sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? Dê seus filhos, se nos deem 7 homens, para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul,
que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, até aí, então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cecílio, e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Diga amém. Pastor, que mensagem é essa? De onde você tirou isso da Bíblia? O que Deus tem para falar? Alguma coisa Deus vai falar. O que estará acontecendo agora? Davi é rei de Israel. Saul está morto e Davi é o rei. Davi, ao reinar em Israel, ele vence os filisteus. Mas o que Davi diz? Não posso reinar sem a arca. Davi vai até a casa de Obed-edom e traz a arca, porque sabe que o Senhor está prosperando na casa de Obed-edom através da arca que simboliza a presença. Davi está voltando com 30.000 homens para Jerusalém, que é chamado sua cidade, cidade de Davi. Davi está voltando agora, e o que acontece? Davi está com a coroa na cabeça, com o manto real nas costas, no meio de 30.000 homens. Davi está mantendo a formalidade, porque ele é o rei e está diante dos seus súditos. Davi agora, a Bíblia vai dizer que Davi não aguenta, porque o que está na arca é a presença. E a presença está tocando em Davi por dentro. Só que Davi tem que optar entre manter a formalidade e quebrar ela por causa da presença. É como isso aqui, ó. Estamos vestidos de forma formal, como obreiros da casa de Deus, pastores, evangelistas. Davi está vestido a caráter como rei. E Davi tem que optar entre manter a formalidade ou quebrar a formalidade por causa da presença que ele está sentindo. O que Davi vai fazer? Davi tira a coroa da cabeça, Davi tira a túnica real e fica com a estola sacerdotal, que é acima do joelho e cortada, não tem manga. Davi vai fazer o quê? Davi vai começar a dançar. Davi começa a dançar na presença de Deus. Olha para mim. Davi vai quebrar a formalidade e começa a pular na presença de Deus e dançar, porque a arca simboliza a presença do Espírito Santo. Olha o que Davi, olha que interessante. Olha o que Davi é, rei. Davi se tornou rei, diga rei. Mas quem Davi era? Cheio. Trovão cheio, capítulo 16, verso 13 de 1 Samuel. E desde aquele dia em diante, tendo Samuel ungido a Davi dentre seus irmãos, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então olha para cá, antes de Davi ser rei, ele já era cheio. Então olha para cá, cheio Davi é, rei ele ia se tornar depois. Por que Davi vai tirar a coroa da cabeça? Porque Davi vai tirar o manto das costas e vai pular. Sabe o que Davi está dizendo? O que eu me tornei não pode anular quem eu sou. Não, você não pegou. O que eu me tornei não pode anular quem eu sou. Aí está o grande problema. Tem gente na igreja que quando não era nada, entre aspas, porque somos filhos de Deus, quando não era nada, as pessoas cantavam,
chorava, borrava a maquiagem, pulava. Aí, Deus honrou, se tornou um advogado, se tornou um dentista, se tornou um empresário, se tornou alguém formado. Aí o que acontece? Aprende a formalidade de chegar nos lugares, como se comportar num tribunal, como se comportar num consultório, como se comportar nos locais que você frequenta público, até pelo que você se tornou. Só que às vezes a gente quer trazer essa formalidade para cá.